gente vai ter novidade por aqui. A gente estava falando sobre extrema-direita no Brasil, falou da defesa do Bolsonaro e dos demais acusados do golpe do 8 de janeiro, mas a gente também vai olhar para essa articulação da extrema-direita internacional, ou seja, vamos falar de Donald Trump. Mas um dia não vamos escapar de Donald Trump, porque essa semana ele estava dominando o noticiário, enfim, com esse caos da guerra comercial, né, Chico Sá? E fez discurso longo no Congresso, também ameaçou tarifas novas, isso ele está fazendo basicamente todos os dias, né? Então, alguns dias depois a gente teve recuo também das tarifas contra o México e também contra o Canadá. Então, vamos chamar o professor aqui, Gabriel Mizrahi, para conversar com a gente. Ele que é doutor em Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo e já te pergunto se eu acertei na pronúncia do seu sobrenome. Boa noite. Olá, boa noite, obrigado. Na verdade, quase ninguém acerta. Se acertasse, ia ser esquisito, né? Mas é Mizrahi, mas eu aceito, eu aceito qualquer pronúncia, tá bom, eu já estou acostumado. Combinado, professor, combinado. Mas agora eu já aprendi, tá? Agora eu vou acertar na pronúncia. Então, bom, vamos lá, né? A gente falando aqui dessas idas e vindas do Donald Trump e também sobre a extrema-direita mundial. É difícil de entender as reais intenções do Donald Trump com isso, né? Existe um fim? Qual é a pauta econômica da extrema-direita, nesse caso, na figura do Donald Trump? Qual é o objetivo dele com tudo isso? Então, a gente precisa dar um passo atrás para entender essa pauta econômica e entender exatamente como funciona essa extrema-direita no discurso, né? Na verdade, se a gente for olhar a extrema-direita mundial, na pauta econômica tem muita diferença entre esses líderes, né? Se você pegar, por exemplo, o próprio Bolsonaro aqui no Brasil, ele era muito ligado ao liberalismo econômico, ultraliberalismo, aquela maluquice do Paulo Guedes de libertarianismo, né? E aí você vê, por exemplo, o Trump, que tem um caminho totalmente diferente, um caminho vinculado a aumento de tarifas, a protecionismo e Estado forte. Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo movimento político. E como isso se explica? Se explica, na verdade, pelo fato de que a política econômica da extrema-direita no mundo inteiro não é ligada à matriz econômica ou a nenhuma teoria econômica, claro. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Por quê? Porque toda a extrema-direita se baseia no confronto. Toda a extrema-direita se baseia. Tem a maneira de se pensar a partir de criação de inimigos e de sempre o confronto com o inimigo que está aí, o inimigo que está na próxima semana atrapalhando os planos, que vai dominar o país. E a partir da criação desses inimigos é que se cria a pauta econômica de primeira hora, né? Então, se pensar, por exemplo, no Bolsonaro, ele vai dizer que ele vai ser liberal porque em algum momento, no momento pós-ditadura, a gente teve a criação da Constituição de 88 e o Estado, né, você tem o Bolsa Família, valorização do salário mínimo, e de alguma maneira o Estado entrando nesse lugar. Então, o Bolsonaro vai ser liberal para atacar isso. O Trump, por outro lado, ele é contra o quê? Os democratas que nos anos 90 aliaram o progressismo com um neoliberalismo, de alguma maneira, né? Então, na verdade, a gente tem que entender os planos do Trump a partir os planos econômicos de Trump a partir do que ele quer enfrentar, que tipo de inimigos ele cria e o que ele quer enfrentar a partir desses inimigos, né? Então, você vê, por exemplo, nos discursos do Trump que ele faz para a militância dele, ele vai falar de uma elite econômica que está ligada aos democratas, e que, de alguma maneira, também você tem teoria da conspiração com QAnon. Então, ele está enfrentando isso de alguma maneira. Então, ele vai ser protecionista contra esse capital internacional, né? Então, basicamente, é isso. O primeiro passo para a gente entender essa política do Trump é entender os inimigos que ele cria e que ele quer enfrentar a partir disso. Querem perguntar, Juliano? Sim, professor Gabriel. A gente fala muito sobre as arestas, as confusões, as brigas que o Trump vai criando, né?
e com tradicionais aliados dos Estados Unidos, como é o caso da Europa Ocidental, os países que integram a OTAN, o Canadá, mesmo o México, que tem um governo de centro-esquerda nesses últimos anos, mas que também, historicamente, é um parceiro comercial e geopolítico dos Estados Unidos. Queria te fazer uma pergunta que pouca gente faz quando se fala de Trump. E os aliados do Trump? Que arco de alianças... Perdão, que arco de alianças o Trump está tentando construir? Porque ele aparece buscando uma pacificação com a Rússia enquanto briga com a China, manter as melhores relações possíveis com Israel. Agora a pergunta é, que aliados e quem ganha com essa política do Donald Trump de protecionismo, talvez podemos até chamar de um neoimperialismo, né, no continente americano? Quem é que são os aliados que podem ser atraídos para essa agenda que para a gente parece de isolamento, mas alguém deve estar ganhando com isso, né? Isso é curioso, porque a gente pensa nos primeiros aliados de primeira hora do Trump. Israel, a partir de não necessariamente por causa de uma aproximação com o Netanyahu em si, mas por uma ideia de Israel como um paraíso da extrema-direita, né? Então você tem a ideia de Israel como se fosse um paraíso dos evangélicos, que é muito nítido no Brasil e é também muito nítido no Partido Republicano, que se radicalizou nos últimos anos. Israel como se fosse um Israel bíblica e um projeto de país dos Estados Unidos, né? Então você tem essa aliança com os Estados Unidos que é muito importante, e você tem a Rússia, né? Principalmente, que a gente está vendo a partir do Putin, né? Que é um autocrata. Então é interessante a gente pensar nos Estados Unidos com Trump, não necessariamente pelo que vai ser bom para os Estados Unidos economicamente ou politicamente, mas o que é bom para o Trump, né? E para o Trump, que tem um projeto autocrata, né? Se não necessariamente uma ditadura fechada, mas de um projeto autocrata mesmo, de perpetuação no poder e de desprezo às democracias liberais, é importante pensar que, nesse sentido, ele vai estar contra tudo o que representa. Então, por exemplo, a ONU, a OMS... tudo essa institucionalidade que foi criada pelo sistema internacional no pós-guerra, ele vai ser contra isso, né? E ele vai acabar se aliando com esses autocratas, o Putin e outros países menores, mas diferente do que uma extrema-direita brasileira faz, né? Mas um pouco diferente, mas não necessariamente nessa ideia de Ocidente, né? E isso era um pouco mais claro nos primeiros mandatos do Trump, que a ideia de apoio ao Ocidente de um modo geral, né? De criar um Ocidente mítico e cristão e o apoio a esse Ocidente. Agora a gente está vendo uma outra coisa, né? Um apoio mais à autocracia. É um projeto mais de político de poder do Trump, de se perpetuar no poder, do que exatamente uma ideia de Ocidente inventado nesse sentido. Ótimo, professor. Eu tenho uma curiosidade para saber tua opinião sobre a relação com o Brasil, mais específica. Por conta do Brasil estar ali colado no BRICS, vai pagar um pouco esse pecado aí, segundo a visão do Trump, de estar ligado ao BRICS, formando um novo bloco no mundo? Eu acho que depende, né? É muito errático a política do Trump, e é para ser errático mesmo, né? A gente pensar qualquer política de extrema-direita é errática em si, porque não é exatamente uma ideologia, mas é uma maneira de se pensar o mundo que você tem que sempre buscar confronto. Então vai ser errático, né? Vai ser contraditório ao longo do tempo, né? No caso do Brasil, a gente pode pensar primeiramente em que estar próximo ao BRICS pode ser um problema, mas a Rússia está no BRICS, a gente tem que lembrar isso, né? E ele está muito apoiado no Putin. Então, eu acho que, mais do que BRICS, e pensar qual o governo que a gente tem no Brasil, né? Porque a gente tem um governo Lula, que é um governo de esquerda, e você tem um planejamento do Trump como
a maneira como se faz a política mundial de sempre ter aliados, né? Então, eu acho que ele vai virar as costas para o Brasil nesse momento, mas para tentar, de alguma maneira, trazer um aliado. Se não for o Bolsonaro, um outro aliado. E aí, independentemente de BRICS, ele vai apertar a mão do Brasil quando tiver esse aliado, se ele conseguir, evidentemente. Eu estava lembrando aqui, né, que ontem, Juliano e Chico, a gente conversou com o Jamil Chad e ele estava contando que conversou com o Steve Levinsky de como as democracias morrem, dizendo que ele perguntou, né, a respeito dessa política e do extremismo do Donald Trump e ele diz o que falta para ele ser considerado, né, um extremista. Sim. O Jamil estava questionando, né, estava provocando, na verdade, o Steven a respeito disso. E justamente alguém tão especialista sobre democracias, de como elas funcionam. Então, acho que tem tudo a ver também com a área de pesquisa do professor que pesquisa a extrema-direita, né? Eu queria te ouvir também, professor, levando em conta a sua área de atuação, né? O Trump ele está jogando com tudo que ele tem nesse início de mandato, né? E como um instrumento de pressão, ele tem taxado países e aí ele recua e volta, enfim. Essas idas e vindas criam um espetáculo e a gente estava falando de objetivo final disso, né? Até quando ele pode puxar essa corda? Quer dizer, quando se esgotam essas cartas na manga do Donald Trump e quando ele pode começar a ter um revés, como ele já vem até tendo, né? Produtores de soja, por exemplo, nos Estados Unidos, e o agro tem sido muito incomodado também e está se manifestando. A gente não sabe direito. O que a gente pode dizer é que a extrema-direita, de um modo geral, ela precisa da estetização da política, né? A política tem que ser sempre estética, tem que ser sempre o confronto, tem que sempre eleger inimigos novos. A partir do momento, se ele começasse a trabalhar de fato a partir de questões técnicas, econômicas ou qualquer coisa que seja, ele deixaria de ser o Trump, deixaria de ser a extrema-direita, né? Então, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é até quando esse caldo cultural da extrema-direita, essa cultura de extrema-direita, essa política de extrema-direita sustenta ele no poder, né? Porque pode ser, por exemplo, que Wall Street se fascistize também, né? E, de alguma maneira, o dinheiro para de querer ter mais dinheiro e se perpetuar enquanto fascismo mesmo, né? Então a gente tem que entender o quanto que essa técnica vai funcionar, né? Então é muito nebuloso isso, né? Mas de alguma maneira é difícil o Trump recuar nesse sentido, né? Ele pode recuar tecnicamente em alguns momentos para a economia funcionar, mas o discurso ele vai continuar dessa maneira, né? Ele pode de alguma maneira continuar com esse discurso e na prática ele levar para outro lugar, né? Eu acho que no futuro vai ser isso que vai acontecer. Mas o discurso ele vai ter que continuar, senão ele não vai animar a militância dele como ele está animando. E ele precisa muito disso para perpetuar no poder e continuar no projeto autocrata dele. Muito bem. Professor Gabriel Mizrahi, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Até uma próxima. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço.